Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, porque a arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Porque um filho intrujão em nossos planos. É preciso combater até ao fim. No entanto, considerou o terceiro, que, até então, se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Mas temos conseguido muito, tomou mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria a roubar-nos, talvez, a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora, igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância, por mais tempo, caso isso se verifique. Isto, nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se viu o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apuleio, gentil, nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes, devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual, e perguntei. Mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Impressionado, considerei, não terá ela, contudo, um pai ou mãe, em nossos círculos espirituais, que tome a si o sacrifício de defendê-la. Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria merecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores, em nossa colônia espiritual, submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. O assunto era novo para mim. Havia, então, recursos para aplicação do esquecimento no mundo das almas. Apuleio sorriu, bondoso, e falou, não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a gratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las, em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpini, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos, atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe,
A situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência, com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se, cada vez mais, nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, indicou as entidades viciosas que a cercavam. A estes adversários infelizes, entrega-se, agora, a prazeres e abusos de toda a sorte. Seus desvios sexuais, nos últimos dias, têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Vopini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apoleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor, apelamos para sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando-o adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido aniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi, pela intensa normalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apoleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto, abandonou subitamente o exame e falou-nos. Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver, nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou, tentarei o derradeiro recurso. Apoleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã, de futuro, não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Num gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura, e falou. Minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades, pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que ceder-se? Uma festa de aniversário, em pleno bar, não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você, em nossa residência, como se o fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de incompatibilidade de gênios, mas, se você não se defende do mal, como atender à situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado, que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal,
riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje. Não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem, cujo convite você pretende atender, não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho. Não pondera o futuro. E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarine abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou o caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia, em descanso. Nada mais tem que fazer, por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente, acrescentou: irei, eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. Não nos cabe descrever as paisagens tristes, desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos, tão somente, esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos, elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara às minhas mãos, para poder operar com eficiência, falou-me, calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista, mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou matrona, preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde, em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias, relativamente ao endereço, e procurei visitar, incontinenti, a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vim a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz uma criança morta. Não havendo, na presente encarnação, nada que justifique a ocorrência de aborto espontâneo, a causa procurada só pode ser encontrada em etapa anterior, nas vidas passadas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo V, item 6, causas anteriores das aflições. Como tudo submetido a ação e reação,
precioso agente de reforma ante a justiça maior. O aborto espontâneo pode significar desafio provacional ou oportunidade de resgate para a mulher, para ambos os pais, para os familiares emocionalmente envolvidos no acontecimento, para o próprio espírito reencarnante ou para todos em conjunto. Ainda com relação à dificuldade de processamento da reprodução envolvendo casais fisicamente aptos, conforme exames de laboratório e radiológicos, o extraordinário avanço da genética permite a inseminação in vitro. Amplos detalhes sobre esse assunto podem ser encontrados em Genética e Espiritismo, de Eurípides Kulo, edição FEB. Mencionaremos somente as etapas principais do processo. 1. Hiperestimulação dos ovários por meio de medicamentos, para a produção de muitos óvulos. 2. Colheita dos óvulos para fecundação in vitro. 3. Inserção dos embriões fecundados no útero para desenvolvimento. A média é de até 5 embriões por tentativa. Alguns médicos, por garantia, colocam até 7, visto ser grande a chance da não sobrevivência de nenhum. 4. Os pais são conscientizados, desde antes do início do processo, de que o êxito é inteiramente aleatório. Impossível qualquer previsão. 5. Exame de ultrassom revela, posteriormente, o resultado obtido. Se o número de fetos em desenvolvimento ultrapassa a expectativa em relação ao número de filhos, trigêmeos, quadrigêmeos, etc., o médico, a pedido dos pais, poderá ou não recorrer à redução embrionária. Redução embrionária é considerada, por alguns, como grande avanço na administração da concepção. Como isso se dá? 1. O casal determina qual o número de embriões que deverá prosseguir em crescimento durante a gestação. 2. Através de injeção diretamente no ovo já formado, de substância específica, os embriões excedentes são eliminados dentro do útero materno, por desintegração. Servem, até, de alimento aos sobreviventes destinados a nascer. Ante a inexistência de legislação civil que regulamente a redução embrionária, lembremos que a humanidade sempre se manifesta dividida frente às novidades e comportamentos de vanguarda. Argumentos de quem é a favor. 1. A mulher, no caso, deseja ardentemente engravidar. Recorre à inseminação in vitro após múltiplas tentativas frustradas. 2. A gestação é consequência de tratamentos, esforços, gastos significativos, submissão à cirurgia e cumprimento de requisitos indispensáveis à hospedagem intrauterina. 3. A mãe quer os filhos, só. Não quer tantos. O procedimento é muito comum por parte de casais que se surpreendem com o número acima do desejado na fertilização in vitro. 4. Não é aborto. Dizem, pois a gravidez permanece, chega a termo e a mulher torna-se mãe. Argumentos de quem é contra. 1. É aborto. Se houve fecundação já há um espírito determinado para ocupar o corpo que ora se forma. Logo, se há espírito reencarnante, é aborto. Se ocorrer um dos raríssimos casos apresentados no Q. 356 do Livro dos Espíritos, corpo a que nenhum espírito está destinado, não há como saber nessa fase da gestação, prevalecendo a intenção deliberada de frustrar um ou mais renascimentos. 2. A gravidez permanece, mas nem todos os reencarnantes verão a luz. Se houve coragem para enfrentar a fertilização in vitro em todas as suas etapas e custos, deve haver responsabilidade suficiente para não fugir à consequência dos riscos já conhecidos e calculados. O risco é parte do tratamento. 3. Os maravilhosos avanços científicos não isentam ninguém da responsabilidade sobre o bem e o mal. É simples a fórmula para determinar o melhor proceder. Perguntar à própria consciência se gostaria de ser um dos escolhidos ou um dos eliminados. 4. Sempre que há frustração de uma oportunidade reencarnatória pela morte provocada do embrião, há aborto.
Está bem claro nas leis divinas. É evidente que, por constituir um procedimento novo, a redução embrionária ainda não foi analisada em detalhes à luz da doutrina espírita. Temos certeza que a intenção não é de realizar aborto, pois, como dito anteriormente, a gravidez permanece, chega a termo e a mulher realiza o sonho de maternidade à custa de esforços reconhecidos. Pedimos aos que estejam considerando a redução embrionária como uma possibilidade de limitar o número de nasceturos numa gestação múltipla, que meditem sobre o fato antes de exercer o livre-arbítrio. Cada embrião é uma individualidade reencarnante, é um corpo em formação ao qual já se encontra ligado um espírito com uma programação de vida, plena de oportunidades de progresso e evolução. 5. Aborto terapêutico. Aborto na visão espírita, XT de Reformador, fevereiro, 2000, pág. 30. O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359, respondida pelos espíritos superiores. Pergunta: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resposta: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Os espíritos referem-se, aqui, ao ser encarnado, após o nascimento. Com o avanço da medicina, torna-se cada vez mais escassa a indicação desse tipo de abortamento. Essa indicação de aborto, todavia, com as angústias que provoca, mostra-se como situação de prova e resgate para pais e filhos, que experimentam a dor educativa em situação limite, propiciando, desse modo, a reparação e o aprendizado necessários. Caso relatado pelo Dr. Lauro S. Diago. Estava grávida, ainda no segundo mês de gestação, muito satisfeita com a esperança de ter um filho. Mas tinha sido aconselhada a abortar pelo seu médico cardiologista, pois era portadora de antiga lesão cardíaca valvular, no momento bem compensada, mas que poderia provocar-lhe, se sobrecarregado seu organismo, grave insuficiência funcional do coração. Isso aconteceria no decurso da gestação, expondo a sério perigo de vida na ocasião do parto. Por isso ele, o cardiologista, impusera-lhe o aborto, como meio de poupar-lhe a vida. E aquela senhora então me procurava pela primeira vez, na esperança de que eu, como médico homeopata, pudesse oferecer-lhe recursos capazes de protegê-la com segurança, permitindo que ela evitasse, como desejava, a provocação do aborto. Observei atentamente a consulente em sua fisionomia plácida, mas em que transparecia visível tristeza. Fiz-lhe um exame clínico geral, especialmente detendo-me em seu aparelho circulatório. Auscultando-lhe o coração pude constatar realmente a sua lesão cardíaca valvular. Não havia, entretanto, sinais de insuficiência cardíaca, estando a lesão perfeitamente compensada por boa capacidade miocárdica. Perguntei, então, à paciente: a senhora tem fé em Deus? Sim, respondeu ela. Então continue confiante em sua gestação e eleve sempre o seu pensamento a esse Pai de bondade e poder infinitos. Seja sua oração tranquila, sem lamúrias ou queixumes, um verdadeiro ato de confiança em Deus e leve sua gestação até o parto. E que Deus lhe dê forças. Ela agradeceu e despediu-se, mas levando também uma receita de medicamentos homeopáticos de ação geral e profunda no organismo humano. Só tornei a ver esta cliente 8 meses depois, mas ela trazia agora, sorridente e feliz, em seus braços, uma linda criança, um menino, já com 1 mês de idade. Senti-me naturalmente jubiloso ao ver essa criança que, entretanto, poderia ter sido impedida de continuar com vida no seio materno, contrariando a sua necessidade de encarnar ainda, como espírito destinado a progredir nas experiências e provações em corpo carnal.
Não desconhecemos a resposta dada a Allan Kardec à sua pergunta de FI 359 em O Livro dos Espíritos. Com a maior consideração e respeito à resposta dos Espíritos essa pergunta de Kardec com todo louvor ao excelso missionário da codificação espírita, permito-me lembrar que essa resposta foi dada há mais de um século. É-nos lícito por isso pensar que antes de decidir-nos pela atitude extrema de sacrificar uma criança ainda por nascer para salvar a vida da mãe enferma, devemos buscar e tentar todos os recursos que a medicina hoje oferece em seu admirável progresso, recursos alopáticos e homeopáticos, clínicos e cirúrgicos e fisioterápicos, tratando cuidadosamente durante todo o decurso da gravidez a mãe enferma. E, acima de tudo, confiar em Deus, na sua bondade e poder infinitos, orando e pedindo inspiração na busca de recursos capazes de evitar a necessidade de praticar esse triste e desolador ato que, sem dúvida alguma, é o aborto. Caso relatado por médica obstetra. A G, solteira, professora primária, arrimo de família constituída por mãe inválida e 2 tias septuagenárias, recebe o resultado positivo de teste de gravidez. Aos 42 anos, surpreendida pela primeira vez com a possibilidade de ser mãe, sofre grande emoção, visto ser portadora de grave cardiopatia congênita. O médico procurado, indicado por colega de escola, sugere o aborto terapêutico. De problema cardiológico jamais a gestação chegaria à etapa final, constata ante o resultado de exames realizados com urgência. Inconformada, sentindo imensa ternura pelo bebê que trazia em desenvolvimento, a G começa a verdadeira peregrinação por ambulatórios e consultórios, na busca de algum profissional que indicasse procedimento inverso, de alguém que acenasse com a possibilidade de um tratamento novo, de uma esperança. Com obstinação, a G recusou-se a aceitar a opinião de todos a quem procurara, unânimes na orientação de interrupção da gravidez. Esperaria a solução trazida pela própria vida, acreditando que um milagre poderia ocorrer. Algumas semanas após a ocorrência prevista, em estado grave, é conduzida a um hospital municipal onde, entre os procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde relativa, o aborto terapêutico foi realizado. Retornando ao lar e às atividades de rotina, profundamente desnorteada e confusa ante os desígnios de Deus que não incluíram o milagre tão desejado, a G é levada por amigos a um centro espírita. Lá, através de palestras, atendimento fraterno e orientação de leitura adequada, assimila a ideia da reencarnação. Através do conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, da necessidade de resgate, reajuste e reparações, entende o motivo justo e amoroso de todas as ocorrências que frustram nossas expectativas imediatas, mas contribuem para o reequilíbrio espiritual e a felicidade futura. Hoje, colaboradora voluntária de instituição voltada ao atendimento de crianças e espírita convicta, disciplinada médium e divulgadora da doutrina dos espíritos, essa companheira encontrou respostas lógicas para o porquê da vida e a fé inabalável na justiça de Deus. 6. Aborto por estupro. De Aborto na Visão Espírita, XT de Reformador, fevereiro, 2000, pág. 30. Justo é se perguntar, se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está, naturalmente,
acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Aborto e sentimental. Francisco de Assis Cajazeiras, XT de Reformador, novembro, 1997, pág. 32. Transcrição parcial. As estimativas estatísticas, descritas por especialistas sociais e de saúde, de incidência de aborto delituoso em nosso meio, são certamente alarmantes e suas complicações sobre a saúde da mulher indiscutivelmente preocupantes. Essa rotina abortiva clandestina em nossa sociedade termina por mascarar falha clamorosa na legislação vigente em nosso país a esse respeito. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, houve excessos de toda a ordem, e inclusive sexuais, da parte dos soldados invasores contra as mulheres dos territórios conquistados, o que, em certo percentual, resultou em gravidez. Por isso mesmo, sob o impacto da emoção e da comoção desse período e em nome do princípio do estado de necessidade contra essas dolorosas consequências, e respaldados em uma certa ética, os legisladores de grande número de nações lutaram por conseguir a legalização ou a discriminação do que se passou a denominar de aborto sentimental, ou seja, do aborto instituído como opção materna para os casos de gravidezes consequentes a estupros. Sobre o assunto, assim se posiciona o Código Penal brasileiro, em seu artigo 128. Não se pune o aborto praticado pelo médico. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Mais que palpáveis serem as bases para essa postura jurídica eminentemente de caráter emocional e totalmente vazia de um estudo da condição ontológica do ser em desenvolvimento embriológico. Os Espíritos Reveladores em O Livro dos Espíritos, questões 358 e 359, respondendo às indagações formuladas por Allan Kardec sobre a temática do aborto, apenas admitem o aborto terapêutico. Isto é, o que tem por móvel preservar a vida da gestante, quando em real perigo. Bem o sabemos, mormente em nosso mundo evolutivo, que se um espírito enfrenta tal situação, isso não se dá sem motivos, que não seus próprios débitos nessa área, mas, não é menos verdade o alerta de Jesus para não interferirmos nos mecanismos naturais da lei, quanto à penalidade imposta por ela, a fim de não nos caracterizarmos como motivo de escândalo. Mt. 17:6-11. A vida é o bem maior que nos concede o Criador para o autoaperfeiçoamento espiritual e somente o risco desse bem pode tornar admissível o sacrifício de uma vida que se inicia em favor de outra já plenamente adaptada à dimensão material e, por isso mesmo, em plena vigência da assunção dos seus compromissos para com a família e com a sociedade. Uma história dramática. Carlos Augusto Branches, XT de Reformador, junho, 1996, pág. 26. Senhor Jesus, venho a ti hoje com um sentimento tocado por uma dor profunda, vivida por uma jovem mulher. Há poucos dias, uma garota passou por nossa casa espírita, implorando que alguém lhe ouvisse o drama vivido. Eu era o único servidor disponível no momento, e me prontifiquei a escutá-la, já que me parecia muito ferida na emoção. Depois de procurar algumas amigas e outras orientações religiosas, resolveu entrar em nosso centro, como último local onde pudesse extravasar seu sofrimento. No diálogo fraterno, disse chorando que se decidira por fazer um aborto. 2 meses atrás, seu lar fora assaltado, e um dos ladrões a violentara, engravidando-a. Assim que soube da gravidez, tomou-se de horror pelo próprio corpo, principalmente pelo bebê que ganhava vida em seu interior. Confusa, afirmou que nem sabia por que entrar em nosso grupo espírita, até porque já estava decidida. Eliminar o feto era a única forma de não permitir que um monstro gerasse um ser por seu intermédio. Lembro-me, Senhor,
que a jovem citara a reportagem de uma revista feminina, que orientava sobre a prática do aborto por estupro. O Código Penal brasileiro considera legal essa decisão, da mesma forma que o praticado quando está em risco a vida da gestante. De imediato, recordei-me dos livros espíritas que contam histórias de grandes mulheres, que sentiam muita afeição por crianças, mas traziam grandes dívidas morais com elas. Algumas não puderam acariciar um filhinho nos braços, porque precisaram reeducar-se no amor de mãe, consoante os débitos contraídos no passado. Mestre querido, minha dor cresceu quando notei que essa moça fazia perguntas, mas intimamente já havia obtido as respostas que desejava, vindas de tantas estudiosas que, movidas por boa vontade, querem ver a mulher respeitada na sociedade dos homens, e não aceitam uma violência como essa contra o ser feminino. Sofri porque sei do valor moral dessas grandes defensoras da igualdade dos direitos para ambos os sexos. O drama maior é ter a certeza, Senhor, que essas mesmas mulheres ainda não incluíram em suas pautas de estudo o conhecimento da realidade espiritual, envolvidas aí todas as implicações advindas da reencarnação e dos compromissos trazidos de outras vidas. Sei que para tantas o tema está fora de cogitação, mas tu mesmo nos orientaste que o Pai não precisa da crença das criaturas para que as leis naturais atuem com rigor e precisão, preservadas as suaves concessões da misericórdia divina. Venho a ti, amigo, para refletirmos juntos sobre como agir nesse momento tão grave. Como informar a vítima que sem a permissão de Deus nada acontece, que se uma tragédia a transformou-a hoje em agredida, em que página de seu pretérito vamos encontrá-la como agressora, elaborando a causa geradora do débito. É difícil raciocinar em momentos de tão intensa mágoa, sobretudo quando tantas almas estão envolvidas. O estuprador, condicionado pela emoção primária da violência, o espírito reencarnante, que também se encontra em resgate de pesadas dívidas, por estar no centro do drama, a mãe, de quem depende a decisão final, os pais, que via de regra sofrem igualmente as dores de todo o processo, enfim, todos que se encontram afetivamente vinculados aos personagens principais. Inserido diretamente no contexto, vi-me convidado a deixar-lhe a orientação espírita, que mostra a vida maior com toda a sua pujança e grandeza, a nos lembrar que Deus se compadece de todos os que sofrem e dos que fazem sofrer, amando-os indistintamente. Ó, Senhor, se soubéssemos um pouco mais da presença do Onipotente em nossas vidas, quantas tristezas poderíamos superar com equilíbrio e serenidade. Teríamos convicção, por exemplo, de que assim que cometemos um erro grave, abrindo campo para futuros sofrimentos, recebemos ao mesmo tempo incontáveis oportunidades de reajuste, não através da dor, mas pela grandeza do amor, que é capaz de nos fazer resgatar o débito sem precisar que passemos pelo mesmo mal causado ao outrem. A noção correta das normas do Regente Supremo do Universo nos dá a certeza de que lesões terríveis como a do estupro poderiam ter sido evitadas, com o despertamento anterior de quem está em dívida. Entre a ferida aberta da dor imediata e o discernimento consolador da explicação espírita, rogo por que um dia a segunda opção seja a mais aceita. Mas como dizer isso a quem está com a emoção em pedaços? Peço-te, portanto, irmão, que nos ensines a ampliar os efeitos do amor em nosso próprio ser. Quem sabe, assim, sintamos menos dificuldades para orientar alguém, já que esse sentimento consegue falar por si, ao consolar em silêncio. Diante das diretrizes materialistas que ainda regem o mundo, deixe-nos rogar-te por compreensão. Compadece-te dessa mulher que chora, mas sobretudo do espírito reencarnante, que aguarda uma decisão. Despede-nos em tua profunda paz, e roga a Deus pela humanidade, para que nossos corações cheios de máculas obscuras se transmutem em páginas vivas da tua mensagem, a fim de podermos consolar com mais compaixão os que estão sofrendo tanto. Assim seja.
Aurélio Buarque de Holanda define estupro como crime consistente em constranger mulher, de qualquer idade ou condição, à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Desse modo, quando a vítima sofrer esse tipo de violência, poderá, protegida pelo Código Penal brasileiro, em seu artigo 128, recorrer à prática do abortamento. Não é necessária autorização judicial para esse procedimento, bastando o registro de ocorrência, que pode ser obtido na própria delegacia policial onde tenha sido dada a queixa-crime. Ocorre que a maioria dos crimes de estupro é realizada em casa, por familiares comprometidos com a violência e embrutecidos pelo desamor. Consequentemente, não são registrados em distritos policiais, por vergonha ou necessidade de acobertar um episódio que comprometa a dignidade dos envolvidos, não havendo, assim, nem vítimas nem criminosos perante a lei. Dessa forma, o aborto consequentemente provocado, não é legal, mas clandestino e legitimado. Muitos julgam encontrar justificação moral para o abortamento por ser uma gestação resultante de uma ação criminosa. Baseiam-se na suposição, sem fundamento, de que levá-la a termo implicaria em dar existência física no criminoso, posto que filho de um criminoso. Através dos ensinos da doutrina espírita, entretanto, podemos compreender o equívoco: o filho de um criminoso não será necessariamente também um criminoso, da mesma forma que o filho de um homem de bem não será imune ao erro e até ao crime. Em situações de guerra, o estupro é uma violência constante que a história da humanidade registra há milênios. Atualmente temos um exemplo dramático na Iugoslávia, quando soldados muçulmanos mantiveram em cativeiro centenas de jovens entre 15 e 29 anos, diariamente estupradas e aviltadas até a gravidez completar 14 semanas, visando a purificação étnica, com o nascimento de cidadãos geneticamente gerados dentro da religião dos agressores. A ONU providenciou atendimento a essas jovens confusas e revoltadas, promovendo a adoção dos bebês, fruto desse triste episódio, por famílias norte-americanas. A adoção é uma solução menos má que o aborto, quando há extrema rejeição por parte da mãe. Deve ser conduzida com responsabilidade, para que o reencarnante tenha boas possibilidades de sobrevivência e vida digna com sua família adotiva, sem cair nas malhas de mercadores de vidas e de órgãos. No Brasil, instituições encarregadas de promover adoções com seriedade e respeito se acham inscritas no Juizado da Infância e Juventude de cada cidade. 7. Aborto por motivos econômicos. De Aborto na Visão Espírita, XT de Reformador, fevereiro, 2000, pág. 30. Esse aspecto é abordado em O Livro dos Espíritos, na questão 687. Pergunta: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Resposta: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, a afirmativa de Allan Kardec é esclarecedora: a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo superfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro, e cada um terá o necessário. Convém destacar, ainda, que o homem não é apenas um consumidor, mas também um produtor, um agente multiplicador dos recursos naturais, dominando, nesse trabalho, uma tecnologia cada vez mais aprimorada. Controle da natalidade. De Ação e Reação, pág. 210, 20ª ed., André Luiz, Espírito.
já que nos detemos, em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos, dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso dos anticoncepcionais. Silas sorriu de modo estranho e falou: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor, na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, as quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência, procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os, inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem, depois do túmulo, sentindo frio no coração. As Leis Morais, Pag. 74, Oitava ed. Rodolfo Caligaris. Razões existem que justificam ou tornam aconselhável, se não imperiosa, a limitação dos filhos. Releva frisar, entretanto, que, mesmo nos casos em que o controle da natalidade se imponha como absolutamente necessário, só são excusáveis os usos que objetivem impedir a concepção, qual a abstinência do intercurso sexual nos períodos fecundos da mulher, ou um outro processo anticoncepcional que venha a ser descoberto pela ciência, desde que é reconhecidamente inofensivo à saúde, nunca a interrupção da gravidez, pois, salvo uma única hipótese, isto constitui crime, e dos mais nefandos, por não dar à vítima qualquer possibilidade de defesa. Lamentavelmente, desde as mais priscas eras, este tem sido o recurso escolhido pela maioria da humanidade para frustrar os nascimentos não desejados. Apurou-se recentemente em diversas regiões brasileiras, e acreditamos tal aconteça no mundo inteiro, que em cada 3 casos de gravidez, 2 são interrompidos pelo aborto provocado, e o que é de estarrecer, não raro, depois do 4º mês. Essa prática, conquanto se inclui entre as contravenções penais de todas as nações civilizadas, comumente fica impune pela justiça terrena, o que equivale a um tácito consentimento. O Espiritismo, que tanta luz tem feito em torno deste magno assunto, esclarece-nos que a provocação do aborto só não é considerada culposa, esta ressalva que aludimos linhas acima, quando ser informação põe em perigo a vida de sua mãe. Nesta circunstância, é preferível sacrificar o primeiro e não a segunda, optando, entre 2 males, pelo menor. Fora disso, porém, os atentados à vida fetal acarretam, sempre, terríveis consequências, tanto neste mundo como no outro. Caroline Agenor. Almas em Desfile, Pag. 103, Nona ed. Hilário Silva, Espírito. 1. Não posso mais. Estou resolvida, não diga isso. Fique mais calma. Somos espíritas e, não, Agenor. Não quero mais filhos. Nem esse nem a possibilidade de outros. Estou decidida. Se houvesse realmente necessidade. Mas você está forte, robusta. Isso é meia morte. Pense bem. Olhe o deixai vir a mim os pequeninos, não. E muita gente que faz isso, por que não posso fazer? Vou agora ao hospital tratar de meu caso. Estou resolvida. Assim falando, Carolina ralhou com os 3 filhos pequenos e deixou a casa, nervosa, acompanhada de Agenor. 2. Quero falar com o doutor. Ele está... Minha senhora, ele está operando agora. Não deve demorar muito. Nisso, um senhor ao lado pergunta, quem está ele operando? É uma senhora loura? E o porteiro, respeitoso,
respondeu em voz baixa: Não, meu senhor. É uma senhora que acaba de chegar perdendo muito sangue. É alguma coisa de aborto. Está passando muito mal. Agenor olhou significativamente para Carolina. 3. A senhora Loura é sua parenta? Pergunta Carolina, ao vizinho da poltrona. Sim. É minha tia. De que se vai operar? Ela, minha senhora, desde que perdeu o último filho, está perturbada. Vão fazer uma operação na cabeça dela, para ver se melhora o gênio. Agenor voltou a olhar expressivamente para Carolina. 4. Eis que passam dois homens em avental branco, e Carolina, atenta ao movimento em torno, na expectativa de falar ao facultativo, ouviu, de relance. As cifras estatísticas de câncer uterino são avultadas, disse um. E aqui, na região, a incidência é grande? Pergunta o outro. Muitíssimo. Basta ver que a enfermaria feminina sempre está com 3 a 4 casos. Agenor, ainda uma vez, olhou incisivamente para Carolina. 5. Carolina levanta-se, resoluta. Agenor segue. Vão transpondo a porta principal da casa de saúde, quando o solícito porteiro inquire: Não vai esperar, minha senhora? Não, meu amigo. O doutor está demorando. Preciso cuidar das crianças. Obrigada. Até logo. Então, Caio, em que ficamos? Pergunta Agenor, ao descer a rampa do hospital. E Carolina responde: Não, Agenor, dos males o menor. Fico assim mesmo. 8. Aborto eugênico ou piedoso, de genética e espiritismo, Pag. 63, segunda ed. Eurípides School. O que é eugenia? É o conjunto de métodos que visam melhorar o patrimônio genético de famílias, populações ou da humanidade, pelo entravamento da reprodução de genes considerados desvantajosos, eugenia negativa, ou pela promoção da reprodução de genes considerados benéficos, eugenia positiva. Nestes termos, até que parece coisa boa. Historicamente, contudo, alguns líderes políticos e cientistas a eles obedientes, tentaram medidas prepotentes e discriminatórias sob o nome de eugenia, pelo que essa palavra tornou-se hedionda, desde então. O nazismo, de triste e inapagável lembrança, sob a alegação de que melhorava a espécie humana, eliminou milhões de pessoas, por ele consideradas pertencentes a raças inferiores. Como vimos, a ciência comprova que não existe raça pura, menos ainda que, entre as raças existentes resultantes da ação a longo prazo de seleção natural e não artificial, não difere geneticamente, entre todas, o nível médio intelectual. Assim, hoje a sociedade considera repugnante a ético melhorar o patrimônio genético de certas raças, em prejuízo de outras. Cumpre assinalar que essa posição, de favorecimento de determinada raça, coloca o homem na vitrine do egoísmo, deslocando a fraternidade para o porão. De Aborto na Visão Espírita, XT de Reformador, fevereiro, 2000, Pag. 30. A questão 372 de O Livro dos Espíritos é elucidativa. Pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Fica evidente, desse modo, que, mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se, também,
Que ele renasce em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. O presente é minha realidade. De Vozes do Espírito, Pag. 173, segunda ed. Carlos Augusto Abranches. Pediram-me para falar o que faço, sobre meus sonhos e caminhos. Tudo isso em 5 minutos. Uma tarefa impossível, mesmo que eu não tivesse síndrome de Down. As palavras do canadense Davi Mcefaleni, e de outros 5 adultos, sacudiram a plateia que lotava o salão do Hotel Swan para a abertura oficial do congresso referente à Conferência Internacional de Síndrome de Down, realizada em Orlando, EUA, em agosto de 1993. Durante os 5 minutos concedidos a cada um deles para que dessem seu recado, eles fizeram muito mais. Deixaram em cada um dos presentes a certeza de que toda pessoa com a síndrome é capaz de atingir suas potencialidades. A nós cabe encorajá-las e assegurar-lhes as oportunidades para atingi-las. Neste ponto, eles foram unânimes. Este relato, apresentado em um dos mais importantes livros sobre os Down já publicados no Brasil, divulga outras informações sobre a vida desses seres que, quando chegam em nossas vidas, vêm para ocupar um espaço definitivo nos corações, com tamanha força que modificam para sempre nossa forma de encarar as dificuldades da existência. Na mesma conferência, outro rapaz, o americano Mitchell Lewitz, 22 anos, deixou claro que o sucesso de uma pessoa com a síndrome depende da fé em si mesmo. Ativo politicamente, Mitchell já foi assessor de 2 deputados estaduais, defendendo os direitos dos que trazem em si os sintomas. Luta por direitos iguais, em todos os níveis, para evitar segregação nas escolas, comunidades, e para termos as mesmas oportunidades de emprego. A causa da síndrome de Down foi descoberta pelo cientista francês Jérôme Lejeune em 1958. Estudando os cromossomos de algumas pessoas, ele percebeu que ao invés de terem 46 por célula, agrupados em 23 pares, tinham 47, ou seja, um a mais. Algum tempo depois, Lejeune identificou este cromossomo extra justamente no par 21, que em vez de 2, passava a ter 3 cromossomos. Por isso a síndrome de Down é também chamada de trissomia do par 21. Trata-se de um acidente genético que pode acontecer com qualquer casal, em qualquer idade. O termo síndrome significa um conjunto de sinais e de sintomas que caracterizam um determinado quadro clínico. No caso em tela, um dos sintomas é a deficiência mental. Em razão do excesso de material genético, provocado pela anomalia cromossômica, várias reações químicas, essenciais ao bom desempenho dos sistemas do organismo, não se fazem de forma apropriada. O termo Down foi uma homenagem prestada por Lejeune ao cientista inglês John Langdon Down, que, em 1866, questionou por que algumas crianças, mesmo filhas de pais europeus, eram tão parecidas entre si e tinham traços que lembravam a população da raça mongólica, principalmente pela inclinação das pálpebras, similares à dos asiáticos. Na época, ele afirmou que o cabelo não é preto, como acontece com o povo mongol, mas de uma cor amarronzada, além de serem ralos e lisos. A face é achatada e larga. Os olhos são oblíquos e o nariz é pequeno. Estas crianças têm uma considerável capacidade de imitar. O quadro de lutas e esforços para a superação dos limites, por parte dos que têm a síndrome, despertam em nós reflexões gravíssimas, acerca do que a sociedade carrega ainda de preconceito para com os Down. Quantas restrições nossos irmãos em luta passam por causa da falta de informação de educadores e comunidades, que preferem afastá-los da convivência com os grupos, como se essa característica morfogenética não pudesse nunca ocorrer dentro de suas próprias casas.
O receio de não gerar um filho saudável e perfeito é comum a todos os casais. A evolução da ciência permite hoje que se façam exames detalhados sobre a saúde do bebê, mesmo antes do nascimento. O que provoca apreensão nos que compreendem a vida como algo que vai além dos limites de uma única encarnação.